Olá, eu dou as boas-vindas a você que está comigo neste curso. Este é um curso de numerologia cabalística, um curso no qual nós estudamos esta ciência aplicada à vida humana. E por que eu digo aplicada à vida humana? Porque a numerologia cabalística está configurada, está sistematizada numa metodologia aplicada ao ser humano, ao autoconhecimento, para se conhecer o ser humano em todas as suas dimensões e em toda a parte onde ele atua e vive. Então, quando se fala de numerologia pessoal, nós estamos falando do autoconhecimento, do conhecimento do ser humano, conhecimento de si mesmo, através dos números que configuram todo o cenário da sua vida, desde a sua essência, a sua personalidade, o plano da sua vida, seus aprendizados, as regenerações e todo o contexto no qual ele está inserido na vida, apontando a direção da sua evolução espiritual por meio do seu progresso intelectual, cultural, desenvolvimento da sua inteligência, expansão da sua consciência e também do seu progresso material, que é a base de tudo, porque nós nos sustentamos sobre ele. Então, a numerologia cabalística é um método, um sistema de numerologia desenvolvido, organizado, configurado para esta finalidade. Quando falamos de numerologia empresarial ou aplicação da numerologia cabalística nas empresas, da mesma maneira nós estamos lidando com seres humanos, porque as empresas são empreendimentos de seres humanos. As empresas são agrupamentos de pessoas trabalhando em torno de um objetivo, de uma ideia, de um ou mais empreendedores. Então, a aplicação da numerologia nas empresas também visa configurar a ambientação da empresa da melhor maneira possível, caracterizando um cenário favorável ao seu progresso e também as alocações corretas e adequadas de cada um dos colaboradores nas suas devidas funções, o desenvolvimento dos seus planos de carreira, de modo a que cada um seja promovido, ou seja, alocado numa nova função, num cargo superior, no momento certo, no momento em que ele está preparado e que o seu mapa numerológico aponta com segurança. Então, numerologia cabalística basicamente é isso. E como nós estamos falando de numerologia, nós temos uma matéria-prima com a qual nós elaboramos os nossos estudos, com o qual nós desenvolvemos esta ciência que é a numerologia. E a matéria-prima que nós utilizamos são os números. Portanto, é preciso conhecer bem os números a fim de que possamos desenvolver as nossas ideias, desenvolver os nossos trabalhos com a numerologia de maneira adequada. É muito comum se ver em diversos cursos e até nos livros de numerologia uma abordagem muito superficial sobre os números, não dando a devida importância a eles como os elementos base de todo o nosso trabalho com a numerologia. Numerologia é uma ciência e, portanto, ela deve ser aplicada, ela deve ser desenvolvida como uma ciência. E ninguém faz ciência sem conhecer os elementos com os quais está trabalhando. Então nós precisamos conhecer bem os números a fim de que possamos desenvolver o nosso trabalho de maneira eficiente. Então, o que são os números, né? Eu vou começar com algumas conceituações. A Helena Blavatsky, no livro Isis Sem Véu, volume 2, página 407, nos dá uma definição sobre o que são os números. Ela diz assim: os números são as chaves dos antigos conceitos da cosmogonia
em sua mais ampla acepção, considerados tanto física como espiritualmente, e da evolução da raça humana atual. Todos os sistemas de misticismo religioso estão baseados nos números. A santidade dos números começa com a grande causa primeira e única e acaba com o nada, o zero, símbolo do universo infinito. Então veja, nós temos aqui uma definição muito bacana sobre o que são os números. E tudo o que nós possamos imaginar, toda a criação, tudo, enfim, está assentado sobre números. Na base de tudo, ou melhor, subjacente a tudo que existe, estão os números. Sejam eles quantificando, mensurando as coisas, seja eles dando significados filosóficos e científicos às coisas. Então, os números, eles não surgem a partir de determinados povos, como se aprende nas aulas de matemática. Ali eles começam a ser escritos, mas os números já existem muito antes a isso. Os números são conceitos, são arcanos, são modelos, arquétipos. Quando nós falamos de arcanos, nós estamos falando de uma espécie de arca guardadora de segredos. Segredos os quais são revelados aos buscadores, são revelados aos iniciados, aqueles que estudam a ciência dos números, isto é, a numerologia. Os números são modelos, arquétipos, sim. O que são arquétipos? Arquétipos são modelos de referência, numa definição bem simples. São modelos de referência que podem ser modelos de comportamentos também. Então, os números refletem esses padrões, esses modelos de referência também. E os números são também conceitos, ideias, tá? Através dos quais nós compreendemos certas leis universais. Os números são também as luzes que se acendem na consciência humana, iluminando e revelando as verdades e as formas da criação, da vida e dos universos, seja pelos resultados das equações matemáticas concebidas na física, na química, na geometria, na astronomia e em tantas outras manifestações das ciências, seja pelos seus aspectos arcanológicos, arquetípicos e filosóficos, como ciência reveladora, que é a numerologia. No mundo animado dos antigos egípcios, os números não se limitavam a designar quantidades, mas, em vez disso, eram considerados definições concretas de princípios formativos energéticos da natureza. Para eles, os números não eram apenas pares e ímpares. Eles eram masculinos e femininos. Os egípcios antigos manifestavam seu conhecimento do misticismo dos números em todos os aspectos de suas vidas. Nós temos pesquisado muito sobre a civilização do Antigo Egito, esta civilização que alcançou níveis tão elevados de consciência, de conhecimentos técnicos, tecnológicos, científicos e de um desenvolvimento filosófico e espiritual dos mais avançados que já tivemos em civilizações que se desenvolveram neste planeta. E eles consideravam os números como elementos importantíssimos para a compreensão de toda a existência. No Antigo Egito, há mais de 4.000 anos, talvez ainda muito antes dessa época, os números já faziam parte das ciências estudadas nas escolas de iniciação em filosofia, não somente como a matemática tradicional, aplicada para contar, medir e pesar coisas e valores, mas em seus significados filosóficos, a exemplo de um sistema de numerologia atual, né? Evidentemente que a maneira como eles usavam e aplicavam os números como numerologia não era exatamente a mesma que nós utilizamos atualmente, né?
há muitas sistematizações de numerologia, cada uma aplicada para determinada finalidade. Então, nós temos que distinguir bem isso também, né? A numerologia é uma ciência como um todo e ela possui desdobramentos diversos para as aplicações diversas também, assim como é a numerologia cabalística. O conceito dos simbolismos dos números foi posteriormente popularizado no Ocidente por Pitágoras, que viveu entre 580 e 500 a.C., mais ou menos. Pitágoras estudou no Egito por cerca de 20 anos. Pitágoras e seus seguidores imediatos não deixaram nada escrito. Portanto, tudo que sabemos a respeito de seus ensinamentos foi escrito posteriormente por historiadores e discípulos indiretos. Há muitas distorções e inverdades acerca disso nos livros de numerologia pitagórica atualmente. Essa é uma questão muito complexa, mas que nós precisamos abordar e esclarecer. Quando nós pegamos livros de numerologia pitagórica, e também vemos isso em sites na internet, encontramos informações muito distorcidas e inverídicas acerca de Pitágoras, como se ele tivesse nos legado esta numerologia pitagórica, chamada numerologia pitagórica. Ora, sabemos que Pitágoras estudou no Antigo Egito, portanto, os conceitos que ele aplicava da numerologia eram os conceitos do Antigo Egito. E esta numerologia pitagórica, tal qual ela é praticada atualmente, ela não tem absolutamente nada a ver com Pitágoras. É uma numerologia popular que surge em determinado momento a partir de intuições e insights, e ela é praticada popularmente, mas ela não tem nenhuma base na verdadeira numerologia. Pitágoras e seus discípulos disseram para olhar para os números como conceitos divinos, ideias do Deus que criou o universo de uma verdade infinita. De uma variedade infinita, seguindo a ordem e um padrão numérico perfeito. Os mesmos princípios foram declarados há mais de 13 séculos antes do nascimento de Pitágoras no Antigo Egito. Os egípcios antigos eram mestres em escrever assuntos científicos de forma poética. E vamos ver, então, como eles se relacionavam com os números, né? Os números em conformidade com a disposição das coisas e para a maioria das coisas naturais foram estabelecidos pelo Criador em ordens. Os números não são nem abstratos nem entidades em si mesmos. Eles são nomes aplicados às funções e princípios sobre os quais o universo é criado e mantido. Então vejam, muito antes de nós termos as formas geométricas dos números, isto é, a sua escrita, eles já existiam como conceitos, como ideias. Os números são ideias desenhadas na forma como nós os escrevemos atualmente. E quando nós estudamos os números, percebemos que esta ideia de cada número tem relação direta com a maneira como ele é escrito. Isto é, os desenhos dos números, a escrita dos números foi desenvolvendo-se e se aprimorando ao longo do tempo de acordo com a ideia, com o conceito que cada número é em si mesmo. Os egípcios antigos acreditavam e definiram as regras para os números em suas interações como a base para tudo o que existe. O modelo de cálculo tinha uma relação direta com os processos naturais e metafísicos, né? Então veja que isso não é nenhuma novidade. E atribuir a Pitágoras a criação, a invenção da numerologia é algo duvidoso, no mínimo. Pitágoras aprendeu isso no Antigo Egito. E muito antes de ele existir entre nós,
os números já eram estudados como ciência, como filosofia, ou isto é, como numerologia no Antigo Egito. Os números não são entidades nem abstrações, nem entidades em si mesmos. Eles são os nomes aplicados às funções e princípios sobre os quais o universo é criado e mantido. São possuidores de caráter singular em suas formas geométricas, a escrita, de modo que os iniciados no estudo da numerologia conseguem desvendar seus segredos, os segredos da vida, por meio dessa linguagem. Os números ímpares são ativos e dinâmicos, de ação, de movimento, enquanto que os números pares são mais passivos e receptivos, mais de ordem e organização. Eles são considerados arcanos, como eu já falei, e também arquétipos. Os arcanos porque guardam informações em suas formas geométricas e as suas formas escritas, né, que são reveladas aos iniciados no estudo da numerologia, né, como eu já falei. A forma escrita atual, no entanto, deve ter surgido por um processo de aperfeiçoamento ocorrido entre os diversos povos e culturas e corresponde perfeitamente aos seus significados. Nós podemos dizer que os números são, portanto, uma linguagem universal. E o que é uma linguagem universal? É uma linguagem através da qual nós nos entendemos independentemente da língua que falamos, independentemente da nação a que pertencemos. Assim é a música, por exemplo. A música é uma linguagem universal que, independentemente da língua falada por qualquer ser humano, ele consegue se expressar através da música e consegue receber impressões também através da música. Santo Agostinho, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo, na nossa era, dizia o seguinte: os números são a linguagem universal ofertada por Deus aos humanos como confirmação da verdade. Então veja, os números são estudados há milênios. Eles são, portanto, os elementos mais importantes de toda a criação, porque toda a criação, toda a existência, tudo o que existe, existe na forma de números, existe baseado ou tendo como base, como embasamento, números, tanto para as suas dimensões quanto para os seus significados. Assim são os números. Veja como é importante o estudo dos números, como é importante conhecer bem os números, fundamentar-se bem para que possamos, então, desenvolver o nosso trabalho com a numerologia, seja em qual aplicação nós vamos nos direcionar, né, de modo eficiente e de modo correto e com responsabilidade. Esta é uma breve aula de introdução ao estudo dos números. Nas próximas aulas eu vou desenvolver o estudo de cada um dos números, começando por 0 até o número 9, mais os números 11 e 22, que também são considerados no contexto da numerologia cabalística. Nós vamos estudar os números como arcanos, os números como projeções arquetípicas e modelos de comportamentos, os números e suas relações com os arcanos do tarô. Você vai entender muitas coisas que talvez nunca tenha ouvido falar sobre números e arcanos do tarô, numerologia e tarô, que são conceitos e ideias muitas vezes distorcidos e que nós consideramos como sendo duas coisas separadas. Na verdade, números e arcanos, arcanos e números são a mesma coisa, tanto aplicados no tarô quanto na numerologia. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.